A voz que quebra o silêncio. Em Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amados irmãos, há momentos na nossa caminhada em que o céu parece de bronze. Você ora, nada. Você jejua e silêncio. Você busca e parece que Deus não responde. Mas é nesse exato ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque Deus não deixou de falar. O problema é que muitas vezes o ruído do medo, da ansiedade e da decepção abafa a sua voz. Hoje o Senhor quer nos lembrar que a sua voz continua viva, criativa, poderosa, transformadora. E quando Deus fala, até o inferno se cala. Vamos entender como essa voz rompe o silêncio em diversas áreas da nossa vida. A voz cria no meio do caos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: no princípio era tudo sem forma e vazia, e Deus falou: haja luz. O caos não assusta a Deus. O vazio não o limita. A confusão não impede a criação. A primeira vez que Deus falou foi para trazer ordem onde havia desordem. Aqui entra o elo. Se Deus cria no meio do caos, Ele também se manifesta no meio da solidão. A voz que chama no meio da solidão. Êxodo, capítulo 3, versículo 4. Moisés estava há 40 anos afastado de tudo. Mas Deus apareceu na sarça e o chamou pelo nome. Deus não havia se esquecido de Moisés. Deus só estava esperando o momento certo. É da solidão de Moisés. Agora vamos para outro tipo de situação, a morte. Se a voz de Deus nos encontra na solidão, ela também é capaz de nos alcançar além do túmulo. A voz que ressuscita que está morto. João capítulo 11, versículo 43. Jesus chega ao túmulo de Lázaro e chama: Lázaro, vem para fora. Mesmo morto há 4 dias, mesmo já cheirando mal, a voz de Jesus penetra onde ninguém mais entra. Talvez hoje você ache que o seu casamento está morto, sua fé está morta, seus sonhos estão mortos. Mas o Senhor está te dizendo: ainda tenho autoridade para chamar de volta à vida. Se essa voz ressuscita mortos, também pode acalmar tempestades. Vamos ver a voz que acalma a tempestade. Em Marcos 4, versículo 39, Jesus se levanta no barco e diz: cala-te, aquieta-te. E o vento o mar e o mar obedece. A mesma voz que tirou Lázaro da morte tem poder sobre o natural e o sobrenatural. Mas além de acalmar o lado de fora, Ele também nos direciona por dentro. A voz que dá direção no meio das tempestades. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz: uma voz atrás de ti dirá: este é o caminho, andai por ele. Quantas vezes ficamos perdidos, sem saber se viramos para a direita ou à esquerda, mas Deus não nos deixa confusos. Ele fala, Ele guia. E sabe por que Ele guia? Porque Ele nos ama e se importa com o nosso coração. E o próximo ponto nos mostra isso com clareza. A voz que cura a alma ferida. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 12. Elias está deprimido, cansado, pedindo a morte. Deus não aparece com trovões,
mas com um sussurro suave. Deus cura não com gritos, mas com ternura. Ele fala baixinho porque está perto. E por fim, essa voz que cura, guia, calma, ressuscita e cria, também ela nos chama para algo eterno. A voz que chama para a eternidade. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, não há chamado maior que ouvir essa voz nos chamando para viver com Ele. Não é só uma voz para o agora, uma voz que nos convida para a eternidade. Um testemunho real. Eu ouvi a voz que me tirou da cova. Rodrigo, um ex-traficante, estava em seu carro, pronto para tirar a própria vida. Carta escrita, arma carregada, uma madrugada escura, mas no silêncio daquele carro, ele ouviu uma voz que dizia: filho, ainda tenho um plano com você. Ele chorou como nunca, largou a arma e entregou a sua vida a Jesus. Hoje o Rodrigo prega em presídios, resgata vidas do crime e testemunha. Aquela voz me salvou. Aquela voz quebrou o silêncio da minha morte. Amados, talvez algum de vocês esteja num ponto do deserto como Moisés, num caos como no princípio, num túmulo como Lázaro, uma tempestade como os discípulos, um vale como Elias. Mas a boa notícia é: a voz ainda fala. E quando Deus fala, o silêncio vira testemunho. Vamos orar? Senhor, hoje te pedimos, fala conosco. Que a tua voz rompa o silêncio das dúvidas, das dores, da confusão e da morte. Te amamos pelo teu nome, pois sabemos que tu responde. Que cada pessoa aqui saia com o coração sensível para ouvir, obedecer e seguir a tua voz. Em nome de Jesus, amém.